Muito bem, meus queridos. Agora, nessa parte da tarde, eu queria falar com vocês um pouco sobre esse título um pouco misterioso, Golden Gate em Jerusalém. Eu digo que é um título meio estranho, porque a Golden Gate fica nos Estados Unidos, né? Mas existe uma Golden Gate, além da americana, em Jerusalém, e ela tem relação direta com a profecia, com a vida de Jesus e com a arqueologia. Eu vou contar essa história para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu apontar aqui para o lugar certo. Eu quero convidá-los a lerem comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Mas eu não quero ler apenas o verso 40. Eu quero ler do verso 28 em diante e já colocar em prática um método que eu tenho sistematizado de ensino da Bíblia, que eu estou dando provisoriamente o horroroso título de Teologia Físico-Contextual. Deixa ele traduzir, porque o título é feio mesmo e grande. Teologia Físico-Contextual. Por que desse título? Eu vou explicar para vocês de uma forma simples e vocês vão entender. De manhã eu já dei um exemplo aqui, quando eu brinquei com a questão do açaí do Pará e do Maranhão. Vou contar uma coisa do Pará. No ano passado eu estive dando palestras no Maranhão, em Belém do Pará, a convite da Igreja Batista. E quem conhece Belém foi ali nas docas, tem um auditório grande. E quando eu fui para o hotel, o pastor foi me buscar no hotel com a Laura. E eu estava olhando no hotel vários objetos indígenas, né, assim, numa exposição. Ele falou, arqueólogo tem que ver isso. Eu falei, a única coisa que eu identifico aqui é a cultura marajoara. Quando eu estudei na USP arqueologia brasileira, a única coisa que eu sei de arqueologia do Brasil é a cultura marajoara, porque eu trabalho com arqueologia no Oriente Médio. Aí eu falei, isso aqui é marajoara. E isso aqui era como se fosse uma tigela. E ele falou, isso aqui, abro aspas, é uma cuia de fruta-pão para tomar o tacacá. Eu imagino traduzir isso para o inglês. Se eu estivesse pregando nos Estados Unidos e traduzisse para o inglês. Fruta de pão, como é que é? Cuia de fruta, pão para tomar o tacacá. Eu não fazia a mínima ideia do que era. A única coisa de tacacá que eu lembrava é aquele trechinho, o chiclete da música da Joelma. Que todo mundo lembrou dela agora, né? Ele até fez a letra aqui, eu vou tomar. Eu vi que ele até falou a letra da música. Risadas à parte, raciocinem comigo. Eu sou brasileiro. Minha primeira língua é o português. Eu vivo na mesma época dos paraenses. Ouço a mesma música. Sou professor universitário, pressupõe que eu tenho cultura na língua portuguesa. E eu não fazia a mínima ideia do que é o tacacá. Até que depois ele me mostrou lá o tacacá, e como eu não como frutos do mar, eu não experimentei o tacacá original. Depois que eu fui de novo lá no Pará, na Universidade da FAAMA, aí lá me deram um tacacá sem o camarão para eu experimentar. Não perguntem se eu gostei ou não gostei. Você pode gostar do povo, não necessariamente da comida. Não é? Mas o paraense é maravilhoso. Se tiver paraenses aí, vocês são maravilhosos, viu? Eu amei o Pará. Eu vi uhul! Então não fiquem chateados que eu não gostei muito da goma do tacacá. Os maranhenses também não vão ficar chateados se eu falar que eu preferi o açaí de lá. Falei. Não devia. Isso é para vocês verem que a igreja é falha. E tem que ser amada a si mesmo. Que o ministério falha. Mas não tem problema não. No céu vai ter um açaí, um tacacá para todo mundo. Não é isso? Celestial. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo. Olhem o que eu estou mostrando para vocês. Se hoje, no século 21, vivendo na mesma época, na mesma cultura, no mesmo idioma, eu não fazia a mínima ideia do que é a expressão tomar o tacacá de uma música, imagine em relação ao salmo que foi escrito há 3.000 anos atrás, num idioma que não é necessariamente o hebraico das ruas de Tel Aviv, numa escrita que não é a minha, num outro contexto. Vocês perceberam como é importante conhecer o contexto para entender o que está dizendo ali?
Por isso que eu chamo de teologia físico-contextual, é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. E é importantíssimo darmos importância, redundante agora, é prioritário darmos importância a elementos como a geografia, os mapas, expressões idiomáticas. Eu estou preparando um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Formas de falar. Vou dar um exemplo rápido para você. Aqui no Brasil, qual o seu nome? Dayara. Com T? Nayara. Nayara. Vamos supor que eu tenho uma amizade com a Nayara, e a Nayara fala assim: Rodrigo, eu estou querendo tomar um sorvete, o açaí, geladinho. Eu falo: Nayara, não é andar de bicicleta, não, de moto, não. Eu estou brincando. Ah, pensei que você quer motocicleta, né? Estou brincando. Eu quero tomar o açaí. Eu falo assim: você está com a garganta ruim, você tem que cantar, não tome. Ah, mas eu quero tomar, mas gelado não é bom para a sua garganta. Se a Nayara insiste e eu tenho intimidade com ela para isso, como é que eu falo? Tá bom, não vou falar mais nada. Vai lá, toma o açaí que você quiser. Pode tomar todo o açaí. Vai lá, toma o açaí. Não vou falar mais nada. Se você olhar nitidamente na língua portuguesa, o verbo que eu usei para conversar com ela é um imperativo. Em outras palavras, eu estou expressando uma ordem ou um desejo. Mas é uma ordem, um desejo literal? Eu quero que ela tome o açaí? Eu estou obrigando que ela tome o açaí? É apenas uma maneira simbólica de dizer que ela me venceu pelo cansaço. Concordam comigo? Sabe como eu falaria isso em hebraico? Eu te farei tomar açaí. Eu te farei tomar o açaí. Por exemplo, quando você não impede uma ação, quando você não impede algo de acontecer, é como se você fosse responsável daquilo. No livro do Êxodo, fala que as mulheres, as parteiras, não mataram os meninos conforme o faraó tinha mandado. Aí sabe como é que está no original hebraico? As parteiras fizeram os meninos viver. Expressão idiomática. É a maneira de expressar. Bingo. Por isso que Deus fala lá: eu endurecerei o coração do faraó. Mas por não entender a expressão idiomática, eu coloco de um jeito que o pessoal pensa com a nossa categoria que Deus endureceu o coração de faraó. Eu estou preparando um dicionário só com essas expressões. A gente tem também no português muita expressão idiomática que no outro idioma não faz sentido nenhum. Quer dizer, vai com Deus. Fica com Deus. Parece que Deus não é onisciente. Percebeu? Quando a menina está apaixonada por cara, fala: estou namorando um gato. Quando ela está com raiva, aquele cachorro do gato do meu namorado. A nossa língua também tem muita coisa. Um pai uma vez estava com o filho num pomar, e o filho perguntou assim: pai, que frutas são aquelas? São ameixas pretas, meu filho. Mas estão vermelhas? É porque estão verdes. Eu estou provocando a risada de vocês para vocês entenderem a problemática de colocar a Bíblia dentro de um contexto. E nós vamos fazer isso essa tarde aqui num exercício. Tudo bem? Lucas capítulo 19, versos 28 em diante, diz assim: depois de dizer isso, Jesus prosseguia de Betfagé e de Betânia. Depois de dizer isso, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: vão até a aldeia ali adiante e vocês vão encontrar um jumentinho. Conhece a história, né? Vamos pular para frente. Jesus monta no jumentinho, começa a subir o Monte das Oliveiras, depois descer em Jerusalém. Aí no verso 36 diz: à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Baruch haba Beshem Adonai. É Melech Adonai, o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra, paz nos céus e glória na terra nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, o que Jesus quis dizer com isso? Qual o sentido desse texto? Aqui é uma foto tirada do alto do Monte das Oliveiras. Lembra que eu falei da geografia? Então daqui você consegue ver a cidade velha de Jerusalém lá embaixo.
Aqui é a mesquita de Al-Aqsa. Aqui é o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. E, inclusive, estilhaços de um míssil caiu nessa esquina aqui do lado de dentro. Poucos dias atrás agora. E aqui você tem o vale, é o vale do Cedron. E se for para o outro lado, é o vale do Ben Hinnom, que a gente viu, o vale do Guiena. Agora, a Bíblia fala que Jesus foi indo para Jerusalém, desde Betfagé e Betânia. Aqui você vai ver do Google Earth, olha lá, Jerusalém. Aqui está Betânia, Betfagé, Betânia e o Monte das Oliveiras no meio. Então, se você for de Betânia, você sobe o Monte das Oliveiras e lá embaixo está Jerusalém e um outro vale. Tá bem? Só para vocês terem noção onde aconteceu esse episódio bíblico que nós acabamos de ler. Então, Betânia está atrás, Monte das Oliveiras e Jerusalém. Essa parte aqui é a parte da cidade de Jerusalém que Davi conquistou. Uma curiosidade para quando você for a Israel. A cidade velha de Jerusalém hoje não tem o mesmo contorno da Jerusalém bíblica. Em alguns momentos o contorno é idêntico, noutros não. Por exemplo, o Palácio de Davi, o Palácio de Salomão, o lugar que Davi conquista, Sião, está fora dos muros da cidade velha. Vocês estão vendo? A gente tem aquele problema também do progresso junto com a cidade. Então está lá. Lá está Jerusalém, onde está escrito Monte Moriá, o Vale Central, tá certo? O Vale do Cedron e o Monte das Oliveiras lá do outro lado. E o Vale do Rinom, aquele que eu falei, o Vale do Inferno, começando aqui. Só que eu me preocupo muito com a didática. Eu quero que vocês aprendam o que eu estou falando. Senão é um excesso de informações que depois você não vai lembrar mais. Então vou também usar aqui um recurso didático para você entender tudo isso. Esse será o recurso didático. Vocês vão aprender. Tá certo? Vocês vão aprender. Você se importa de vir aqui à frente? Não é nada constrangedor nisso? Eu não sei por onde sobe. Isso. Vocês nunca mais vão esquecer agora a geografia de Jerusalém. Tá bom? Vocês vão me ajudar a fazer o mapa geográfico de Jerusalém. Qual o seu nome, meu irmão? Anselmo. Anselmo de Cantuária, um dos patrísticos aí. Anselmo, fica, por gentileza, nessa direção aqui, ó. Tá bom? Vamos supor que o Anselmo... Mas presta atenção, vocês vão rir, é um pouco cômico, não é nada que vai expô-lo, mas vocês vão aprender. Vamos supor que a cabeça do Anselmo fosse feita... Eu vou precisar de mais alguém para segurar o microfone para mim aqui. Pastor Isaac, você me ajuda? Só ficar do lado de cá, por gentileza, é só para segurar o microfone. Vamos supor que a cabeça do Anselmo fosse feita de massinha de modelar. Tá bom? E eu posso modelar como eu quiser a cabeça dele. Eu vou modelando o nariz dele, segura aqui, e eu faço ele ficar com um narigão de bruxa, desse tamanho aqui, assim, caído assim. Aí eu fico com dó, porque eu fiz aquilo com o Anselmo, ele ficou feio com aquele narigão, parece uma tromba, né? Aí eu pego e vou dar um abraço nele, eu faço assim. Tudo bem? Olha o que eu estou desenhando aqui. A cabeça do Anselmo aqui em cima é o Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac para sacrificar o Senhor. É o Monte Moriá. O nariz dele aqui chama-se Ofel. Vamos decorar? Lembra daquela... A Cláudia Rodrigues fazia uma personagem, Ofélia. Só digo bobagem, besteira, né? Lembra da Ofélia? Ofel e a cabeça? Moriá. Agora imagina, já que é de massinha, que eu posso fazer mais um morro aqui. Esse morro aqui, Monte Sião. Então eu falei de 3 morros aqui. Moriá, Sião. Grosso modo, o Monte Sião é toda Jerusalém. Mas é igual a gente fala, por exemplo, Guarulhos é São Paulo, mas ao mesmo tempo não é São Paulo. Porque é afastado. Vocês entenderam isso? O meu braço direito é um vale. E aqui onde está o pastor Isaac é o Monte das Oliveiras. Até se o pastor Isaac quiser ficar um pouquinho para cá, Monte das Oliveiras. O sol nasce aqui atrás. E aqui vem o Vale do Cedron.
Vamos repetir? Vale do Cedron. E o meu braço esquerdo aqui é o vale do Guiena, o vale do inferno, que a gente falou de manhã. Todo mundo entendeu? Vamos ver se vocês são bons alunos. Onde está o pastor Isaac é o quê? Monte das Oliveiras. Meu braço direito. Cedron. Braço esquerdo. Guiena. Mais rapidinho, vamos ver se vocês aprenderam. Ofel. Mais uma coisinha agora para vocês aprenderem mais ainda. Eu vou pedir a alguém que consiga um celular para mim. Um celular e um caderninho, se tiver fácil aí. Pronto. Aquele... Eu tô como é que é um tablet, né? Ele solta a capa dele, não? Solta, você me presta só a capa, só para evitar acidente? Vocês vão aprender mais uma coisa. Quando Davi conquista Jerusalém, ele conquistou só o Ofel. O Monte Sião não tinha ninguém morando lá, nem no Moriá. Quem é bom de Bíblia agora vai saber responder. Davi conquistou aqui, cidade de Jerusalém. E o que ele fez aqui em cima? Alguém lembra o que tinha aqui em cima? Era um curral. No Monte Moriá era um curral que tinha. Era um santuário. Era uma eira. Vamos ver na Bíblia aí. Não, só a capinha. Era uma eira. A eira de Araúna. Aí Davi compra essa eira de Araúna para construir o templo. Aí Deus deixou Davi construir o templo, não foi isso? Ah, por quê? Porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Aí só... O celular é seu, então segura. O Salomão... Não, segura o celular com a mão mesmo para evitar cair. O Salomão construiu o templo aqui em cima. O celular é o templo de Salomão. Só que vieram os babilônios e destruíram o templo de Salomão. Depois do cativeiro da Babilônia... Nem brinca que o coração deles parou aqui. Depois do cativeiro da Babilônia, os judeus foram construir outro templo ali. O templo de Zorobabel. Mas se você ler na Bíblia, os judeus estavam tristes. Porque o templo de Salomão era muito mais bonito do que o templo de Zorobabel. E o profeta Ageu falou assim, vocês estão tristes porque esse templo é mais simples? O Senhor Deus de Israel, o Messias, virá a esse templo. Aí passaram os dias, meses, anos, veio o Herodes o Grande, aquele cara que eu falei com vocês de manhã, que não valia nada, mas gostava de construir. Quem se lembra o nome da cidade que Herodes construiu à beira do mar? Cesareia. E o que tinha ali para ser o segundo maior do Império Romano? O porto. O próprio Herodes queria construir um templo suntuoso ali. Os judeus não deixaram. Aí ele falou, então eu vou fazer pelo menos uma esplanada para ampliar o espaço do templo. Coloca o templo agora lá em cima. Agora fedeu. O mesmo receio que o pastor Isaac está aqui, os engenheiros de Herodes também ficaram, porque Jerusalém tem terremoto. Então, isso aqui não tem firmeza nenhuma. O que ele fez para que não caísse desse jeito? Colocaram o entulho aqui, aqui, e construíram... Você sabe o que é muro de arrimo? Eu perguntei porque muda muito o nome de lugar. Muro de sustentação, né? Colocaram um muro de arrimo aqui, outro lá atrás, fizeram um caixote. E com isso, o templo estava em cima desse caixote e o Monte Moriá não era mais visível a olho nu. Aí agora, vou voltar aqui só para vocês, vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Deixa eu ver aqui. Agora, olha de novo Jerusalém. Vocês conseguem ver o que sobrou do caixote de Herodes ali? Sim ou não? Imagina que vocês estão comigo em Jerusalém. Olha a esquina aqui, olha. Essa esquina aqui é resto do caixote de Herodes. Só que ela ali é interrompida por uma parede que não tinha na época. Mas embaixo desse resto de caixote está o Monte Moriá. E no lugar do celular do templo está aquela cúpula dourada. Vocês aprenderam ou não aprenderam? Vamos ver, hein? Vamos lembrar que o Anselmo estava aqui. Braço direito. Braço direito.
Vale do Cedron, esquerdo. Guiena, monte que está aqui. Oliveiras, o nariz, Ofel, o morrinho, Sião e a cabeça. O que foi construído no Moriá e depois destruído? E depois o segundo templo também, os dois, não é isso? Mas uma coisa para vocês aprenderem, eu fiz essa menção muito rápido. Eu falei, o sol nasce atrás de onde o pastor Isaac está. Se o sol nasce atrás, aí está o ocidente. Aqui está o oriente. Tá bom? Sul e norte. Fácil? Ok. Agora vocês vão aprender isso melhor. Esse é um desenho de como seria o caixote de Herodes antes de ser destruído pelos romanos no ano 70. Ah, um detalhe. Não sei se passou na cabeça de vocês essa dúvida. Abre para mim, gentileza, só um pouquinho. Está com gás aí, ele... Obrigado, viu? Um detalhe que vocês talvez não perceberam. Lembra que o Anselmo estava assim? Lembra do caixote? O que sobrou desse caixote? Apenas algumas partes. E o pedaço do caixote que sobrou aqui é o Muro das Lamentações. Entenderam? Ficou mais nítido agora o que é o Muro das Lamentações? É um pedaço do caixote de Herodes que sobreviveu. O Muro das Lamentações estaria aqui atrás, ó. Estão vendo um monte de arco ali, ó? Entre aquele arco ali e essa esquina aqui está o Muro das Lamentações. E ali está a esplanada do templo, 144 mil metros quadrados da época de Jesus. Vou mostrar mais um vídeo como é que seria o templo na época de Jesus. Seria assim, ó. Vou botar aqui, cadê o mouse? Olha aí. Imagina as pessoas adorando no templo. Aqui eu estou de frente do templo. Nas minhas costas aqui estaria o o Monte das Oliveiras. E lá está o templo da época de Jesus. Agora ficou fácil de vocês entenderem. Agora, na época de Salomão, lembra que eu falei que Davi conquistou apenas a parte da garrafa, que é o Ofel? O Ofel é essa parte aqui, ó. Isso aqui é a garrafa. E lá em cima, onde está o templo de Salomão, é a cabeça, é o Moriá. Olha que no Monte Sião não tem construção ainda na época de Salomão. Mas a cidade de Jerusalém foi crescendo. Se eu tiro o templo de Salomão, o que havia na época de Davi em Jerusalém? Apenas aquele circuito ali que é a parte da garrafa. O resto ainda não tinha gente morando, a cidade foi crescendo. É igual São Luís. Eu tenho certeza absoluta que há 80 anos atrás, a cidade era muito menor. Até menos do que isso. Se alguém que nasceu aqui foi embora e volta agora, falou, gente, era só mato aqui agora, já tem um bairro, tem uma indústria, tem muita coisa. No passado também era assim. A cidade de Jerusalém foi crescendo. Ela cresceu para lá e no entorno do templo. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu tudo isso aí, de novo, uma foto do alto. Aqui tem um cemitério israelense. Aqui um cemitério judeu. Esse é o metro quadrado mais caro de Jerusalém. Sabe por que os judeus querem ser sepultados ali, os que têm condição financeira disso? Porque os judeus acreditam que ali será o juízo final, em Jerusalém. Tem até uma crença interessante no judaísmo, que eu vou contar para vocês, que o lugar do Jardim do Éden era onde está Jerusalém. O pessoal fica falando no Iraque, né? Tem gente que acredita que o lugar do Jardim do Éden é aqui. Eu não posso provar isso, mas é interessante. Que a Nova Jerusalém vai descer no mesmo lugar de onde o Éden saiu, né? Não é uma teoria, não é uma doutrina, não é uma certeza absoluta, é uma possibilidade, mas os judeus creem assim. Por isso que eles querem ali, porque os que acreditam na ressurreição, acham que quem estiver ali vai ressuscitar primeiro. Mas não são só os judeus, não. Estão vendo o Vale do Cedron lá embaixo? Apontado, ó, Kidron Valley. Aquela seta branca ali, do outro lado, tem um cemitério cristão. Muitos cristãos também querem ser sepultados ali, porque acreditam que ali será o lugar do juízo final. E se eu subir
o morro até na beirada do muro, tá vendo ali, olha, o verde, os branquinhos, ali também tem um cemitério muçulmano. As 3 religiões monoteístas têm cemitério ali, porque os muçulmanos também acreditam que o juízo final se dará em Jerusalém e que Jesus é que vai emplacar o juízo final. Estranho isso, né? No islamismo. Eu sei que é estranho isso. Eles não acreditam que Jesus é Deus, o maior profeta é Maomé, mas o profeta que vai executar o juízo final, de acordo com o islamismo, é Jesus, é Issa. E o lugar do juízo final será onde? Jerusalém. Por isso que os muçulmanos têm um cemitério lá, os cristãos têm um cemitério lá e os judeus têm um cemitério lá. Mas os muçulmanos têm uma segunda razão para colocar o cemitério ali, que eu só vou revelar daqui a pouquinho. A primeira razão é essa. Ali será o lugar do juízo, da ressurreição, mas tem uma segunda razão que eu vou falar daqui a pouco. Todo mundo está acompanhando comigo? Está dando para entender? Está didático? Vocês sabem que mesmo não falando sobre o Gênesis, depois do almoço, qualquer pregação é criacionismo. Não criacionismo, criacionismo. Essa foto aqui está fácil porque já circulou várias coisas. Olha, em vermelho, quando fala cidade de Davi, a garrafa. A Fortaleza Antônia, a Fort Antônia. Lembra que eu mostrei para vocês a Fortaleza Antônia? O lugar onde ela ficava no passado. Vocês conseguem identificar aí o local onde Jesus foi condenado, como eu falei de manhã? Chegou perto, ele ali atrás. Não. É porque subindo aqui, olha, tá vendo a rua subindo aqui, olha? Onde está escrito Ofel, seguindo a muralha? É lá em cima que Jesus teria sido julgado, que eu mostrei de manhã. E aqui do lado tem o Vale do Guiena. Como eu falei, tem uma coisa importante que eu não posso esquecer. Estão vendo a setinha verde? Quem for bom de vista, consegue perceber que tem um 3 deitado ali? Parecendo o M do McDonald's. Lá na setinha verde, ó. A seta verde, embaixo da seta verde. Vocês estão vendo um negócio assim? Vocês estão percebendo que é uma porta fechada? Tinha uma porta ali, mas ela está fechada de tijolos. De pedra, na verdade, né? Por que ela está fechada? Essa porta é chamada pelos árabes de Tab al... Nossa, esqueci agora em árabe. Daqui a pouquinho eu lembro. Em hebraico é Sha'ar Rarahmin, Porta da Misericórdia. Porta da Misericórdia. Nossa, daqui a pouquinho eu lembro como é que é em árabe. Em hebraico é Sha'ar Rarahmin, Porta da Misericórdia. Mas ela também é chamada de Porta Oriental. Por que Porta Oriental? Porque ela está de frente para o Oriente. Lembra, o pastor Isaac estava aqui. Se o sol nasce atrás do pastor Isaac, qualquer porta que estiver para cá, está olhando para o Oriente. Então é Porta Oriental. Bab al-Taha, lembrei em árabe. Bab al-Taha, que também significa Porta da Misericórdia. Tudo bem até aí? Só que teve uma confusão no passado que, erroneamente, os primeiros arqueólogos pensavam que aquela porta era a porta formosa do livro de Atos. No livro de Atos não tem um milagre que Pedro e João fazem diante da porta chamada Formosa. Então, Edward Robinson, quando escavou Jerusalém, ele pensou equivocadamente que aquela era a porta Formosa. E um erro leva a outro. Tem um erro de tradução também na Bíblia latim, porque a porta Formosa, Horaia, foi traduzida em latim por aureus, porta dourada, porta de ouro. Erro sobre erro. Como ela recebeu o nome de porta dourada, porta de ouro, aí muita gente começou a chamar aquela porta de Golden Gate. Por isso que eu falei Golden Gate em Jerusalém. É igual chamar índio de índio. Você sabe que isso é um erro pentencinário, porque os índios não têm nada a ver com a Índia. Mas até hoje o pessoal chama, agora diz que o correto não é chamar mais de índio, né? Indígena.
Mas até pouco tempo atrás ainda chamava de índio. Um erro de séculos. Oi? É, exatamente. Então, quer dizer, são erros que acabam ficando na história. Os físicos até hoje chamam de átomo o que não é átomo. Porque o átomo é divisível. E átomo significa não divisível. Então a porta também tem o nome errado de Golden Gate, porta dourada. Mas ela não é porta dourada, ela é a porta da misericórdia ou porta oriental. Todo mundo aprendeu? Agora, olha que curioso. Essa porta, por ser a porta oriental, ela tem um significado salvífico muito grande para judeus, cristãos e muçulmanos. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 4. Zacarias, sabem que aqui está falando do juízo final de Deus, o último juízo sobre a terra. É o Gog e Magog de Apocalipse. É o Armagedon. Quando Deus vem para batalhar com as nações e diz: então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. Vamos lembrar a rosa dos ventos? Norte, sul, leste, oeste. Vou repetir? Norte, sul, leste, oeste. Os pés do Messias estará sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém para o leste. Vocês viram aqui na brincadeira que eu fiz com o Anselmo? Todo mundo entendeu a geografia? Vamos continuar a ler. O Monte das Oliveiras será vendido do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Aí fala, vocês fugirão pelos vales, como nos dias. Aí diz no verso 6, naquele dia não haverá luz, e sim frio e gelo. Será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. É o juízo final descrito onde estará o Monte das Oliveiras. Irmãos, na interpretação do milênio, quando você lê no Apocalipse, capítulo 19 e 20, falando dos últimos eventos ali, que é a volta de Jesus e o milênio, João está dialogando com o profeta Zacarias. A estrutura que João usa no Apocalipse é a mesma que usa Zacarias. Dando a entender que quando vem o Senhor para dar fim mesmo ao diabo, aos ímpios, e cai fogo do céu, é nesse lugar, é em Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer ali. Por isso que eu coloquei que ali é um lugar especial para judeus, muçulmanos, cristãos, incluindo adventistas, futuro lugar da Nova Jerusalém. E não é só Zacarias que diz isso não. Joel capítulo 2 também. Capítulo 2, versículo 32. Olha o que diz o livro de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Está falando dos últimos tempos. Em Jerusalém, Monte Sião, você já sabe o que é. Então aquele lugar é entendido por teólogos de várias denominações como sendo lugar do juízo final. Como falei, até muçulmanos que não creem na Bíblia falam que o juízo final será ali. Os judeus falam que está ali. Os cristãos de várias correntes, eu falei da igreja adventista, protestantes, evangélicos, teólogos católicos, ali é o lugar do juízo final de Deus. Posso contar mais uma coisa? A gente tem às vezes o costume de dar símbolo para as coisas. Por exemplo, em nenhum lugar na Bíblia fala que o inferno é um lugar que está queimando aqui embaixo. Mas a cultura, tanto é que chama ínferos, o que vem de baixo. Aí tem os desenhos que mostram o sujeito subindo no elevador para o céu ou descendo para o inferno. O que vem de baixo não me atinge, esse tipo de coisa assim. A gente não dá símbolo? Eles também davam símbolos para coisas.
como os principais inimigos de Israel vinham do norte, os romanos vieram do norte, os assírios vieram do norte, a Babilônia veio do norte. A Universidade Hebraica, onde eu me especializei em arqueologia, ela fica no Monte Scopus, que é ao norte de Jerusalém. E por que chama Monte Scopus? É o monte da observação. Todo o exército que chegava para Jerusalém estacionava no Monte Scopus e observava Jerusalém. Você não fala telescópio, microscópio, Scopus, observação, monte da observação. Como os inimigos sempre vinham do norte, você lê Isaías falando, o mal vem do norte. E a salvação? De onde vocês acham que vem a salvação? Alguém falou. Oriente. Olha, por exemplo, Gênesis. Deus plantou um jardim do Éden na banda do Oriente. Um jardim no Éden, na banda do Oriente. O anjo com o selo de Deus no livro de Ezequiel vem do lado do nascente do sol, que é Oriente. O anjo com o selo de Deus em Apocalipse capítulo 5. Homem. Pelos que cantam a gente tem uma ideia da idade. A porta da salvação. Por onde vai passar quem? O Salvador, o Messias. Por isso que quando Jesus desce do Monte das Oliveiras, ele vai em direção à porta do Oriente. E quando ele está para entrar na porta do Oriente, os fariseus falam, manda os seus discípulos se calarem. Repita o que Jesus respondeu. Em verdade, vos digo, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Olha a porta oriental vista de perto. Bonita, né? Estão vendo? E ela está fechada. Por que ela está fechada? Vocês estão vendo o cemitério muçulmano agora? As lápides escritas em árabe ali? Aí o Charles Warren, esse camarada aqui, que foi um explorador em Jerusalém em 1867, ele começou a escavar o muro aqui do lado. Ó. Essa foto não está muito nítida. Olha, aqui tem. O Charles foi escavando e olha o que descobriu. Vamos ver se vocês vão ser bons arqueólogos agora. Imagina como criança. Vocês estão notando que escavou até ele parou o barranco? Qual que é a sua vontade? Mas se você fizer isso, você proclama a Terceira Guerra Mundial. Porque você vai bater onde? No cemitério muçulmano. Está vendo lá? Ó? Essa foto aqui é aquele pedaço lá. Ó. Se você continuar escavando, você vai dar no cemitério muçulmano, profanar um cemitério muçulmano. Então aqui está Herodes, tem uma parte que é do período Asmoneu. Mas olha a diferença das pedras. Pedras são da época de Herodes. Assim a gente vai ver na arqueologia, você vai ver no remendo, você vai vendo a construção Mas vamos olhar Olha essa esquina aqui, gente, dá para ver direitinho, né? E essa esquina é a esquina do caixote. Ok. Agora, aqui você tem a Porta Dourada, pedras da época de Neemias, pedra da época de Salomão, de Herodes. Aí o que a gente descobre ali mais? De novo outra foto. Aqui eu quero mostrar que essa aqui é a professora Eilat Mazar, com pedras da época de Salomão ainda, na estrutura lá. Aí a gente vai avançando na história e descobre que esse camarada aqui, Suleimã o Magnífico, em 1546, ele mandou construir os muros da cidade velha de Jerusalém. 46 anos depois da descoberta do Brasil. Ele tinha um turbante assim, né, otomano. Aí eu peguei e imaginei que ele seria mais ou menos assim. E o Suleimã, quando ele estava construindo o muro, ele mandou abrir essa porta para dar acesso à mesquita de Al-Aqsa e ao Domo da Rocha, que está ali atrás, no lugar do templo. Por isso que ele fez aquela arquitetura bonita. Mas quando ele estava construindo, alguém chegou para ele e falou assim, não abra uma porta aqui, você está ficando louco. Ele fala, mas por que eu não posso abrir uma porta aqui? Porque tem uma profecia dos judeus que o Messias vai entrar com um exército em Jerusalém por aqui. Ele falou, é? Não vai não. Taca pedra agora e cimento e vamos fechar tudo. Nem inaugurou a porta. E para garantir duplamente que o Messias não entraria por ali, além de colocar as pedras,
ele mandou construir aquele cemitério. Eu falei que tinha um segundo motivo do cemitério muçulmano, porque o Messias, enquanto sacerdote, não iria pisar num lugar impuro. Colocou o cemitério, tapou, o Messias não entra. Quero ver a profecia se cumprir. Só que, em fazendo isso, ele ajudou cumprindo a profecia. Sabe por quê? Em 1969, o arqueólogo James Fleming, aqui ele em 69, ele há uns 5, 6 anos atrás, ele estava tirando fotografias ali em frente à Porta Dourada. E por ser cemitério, a terra estava fofa, ele caiu. E quando ele caiu, na época não tinha celular, 69, ele tinha umas 3 ou 4 chapas ainda ali. Ele tirou a foto do que ele viu embaixo da Porta Dourada. O que vocês estão vendo ali? Ossos. Todo mundo viu os ossos. Mas eu quero que vocês tenham um olhar arqueológico. Tem uma coisa mais importante do que os ossos ali. Hã? Vocês estão vendo um arco? Até coloquei uma seta vermelha ali para ajudar. Ó. Vocês viram o arco ou não? A outra foto que o James Fleming tirou. Olha o arco. O que vocês deduzem? Outra porta embaixo da Porta Dourada. Outra foto. E aqui o James Anderson, ele tirou uma foto lá meio clandestina depois, porque hoje a prefeitura não deixa mais fotografar ali. Ele tirou uma foto e o arco está lá embaixo. O que a gente deduz hoje? Ali em cima está a Porta Dourada, que vocês veem, mas embaixo dela está a Golden Gate da época de Jesus. Para terminar minha palestra. Eu falei para terminar a palestra, ele escreveu, acabou. 3 minutinhos. Quando Jesus desceu, passou pelo Vale do Cedron, ele entrou pela porta de baixo. E antes de entrar, ele falou, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vieram os romanos, destruíram a cidade, bloquearam aquela porta. Os muçulmanos chegaram depois e foram fazer um novo muro. E quando fizeram uma segunda porta, fecharam também. E deixaram fechada. E eu agradeço a Suleiman, porque ele deixou um marco de que a porta foi fechada. Só que tem uma profecia, a última passagem que eu quero ler para vocês, Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 em diante. Deus pegou Ezequiel pela mão e começou a andar com Ezequiel. 4, 1 em diante. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, para o oriente, a Porta Dourada, o qual estava fechado. Disse-me o Senhor, esse portão permanecerá fechado. Não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Ou seja, Suleiman tentou proibir a profecia, só que ele chegou 1.500 anos depois. E até hoje, quando você vai a Jerusalém, ele fez um favor, porque ele deixou em cima do que a gente não consegue ver, o marco de que existe um portão fechado ali até hoje. Glória a Deus por isso, não é? Está vendo? Então, Bíblia não é conto da carochinha, não. A verdade de Deus é tão forte, tão real, que praticamente dá para tocá-la. Orem pelo nosso trabalho. Estamos tentando fazer o nosso melhor para levar o Evangelho, para mostrar isso aí e que incentive você a estudar cada vez mais a palavra de Deus e ensinar para outros também. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.